Faltam menos de 3 semanas para as eleições municipais deste ano e nesse período de campanha, nessa reta final, aí, os candidatos apresentam suas propostas para cada setor do município. E aqui no Jornal do Sucesso nós temos realizado entrevistas com alguns representantes desses setores para saber o que precisa ser aprimorado em Jataí e o que deveria ser feito pelo próximo prefeito eleito. E hoje o setor em pauta é o rural. E para discutir o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios o presidente da Associação dos Produtores de Grãos de Jataí e também empresário rural, seu Antônio Gazzarini. Bom dia, seu Antônio. Bom dia os amigos da Rádio Sucesso, bom dia os ouvintes. É com muito prazer que voltamos a essa casa para tratarmos de assunto do nosso município. Seu Antônio, como eu mencionei aqui, além de presidente da APGJ, o senhor é também empresário rural, ou seja, está realmente envolvido aí com esse setor. Pelo que o senhor tem observado, atualmente qual seria a maior dificuldade enfrentada pelo produtor rural? Olha, o produtor ele encontra algumas dificuldades no seu dia a dia. O grande problema do empresário rural hoje são as estradas. Muita coisa já foram feitas, mas tem muita coisa para serem feitas ainda. As estradas foram levantadas, foram feitos cascalhamentos nas vias principais, né? Algumas pontes foram feitas, mas algumas pontes no nosso município ainda são estreitas. E você sabe que as máquinas cada vez mais largas, então elas têm dificuldades às vezes de transporte por essas pontes. E você sabe que nós temos um problema sério também no município, não só aqui, como eu acho que é no Brasil todo, são os cascalhos. Hoje os caminhões transportam um peso muito grande comparando com antigamente. E os cascalhos não estão suportando. E as cascalheiras estão terminando. E algumas cascalheiras o meio ambiente não deixa tirar. Então é uma ideia já um pouco antiga, mas a gente vai ter que pôr ela em prática, começar a fazer asfalto nessas vias principais. Então, eu acho que por aí nós temos que começar tudo tem um início. Nem que fazer poucos quilômetros, mas nós vamos ter que fazer. O próximo prefeito vai ter que pensar nessa parte. Quando a gente fala em estradas, nós sabemos que todas essas estradas necessitam de uma atenção maior, tanto as estradas municipais quanto estaduais e até mesmo as federais. Mas nesse caso específico que o senhor pontuou aqui, seriam as estradas vicinais, aquelas que são de competência do município? Sem dúvida, para você ver, as estradas pavimentadas não suportam o peso de caminhões, que são estradas preparadas, a base dela é preparada. Você imagina uma estrada de vicinais que elas não são preparadas. São feitos trabalhos muito bons, por sinal, só que não suporta o peso dos caminhões. Então nós vamos ter que pensar um pouco maior. E pensar maior, o nosso ponto de vista, seria começar a fazer asfalto. Nós acabamos de encerrar aí o período de colheita e de transporte dos grãos da segunda safra. Como é que foi esse período de transporte, mais especificadamente, dessa produção que se encerrou agora há pouco tempo? Vocês enfrentaram muitas dificuldades nas estradas aqui do município? Não, nessa segunda safra, na safrinha que a gente diz, nós não tivemos dificuldade porque ela é feita no período seco. A dificuldade maior nossa é na primeira safra, na safra de verão, que ela é colhida janeiro, fevereiro e março. É um período chuvoso, onde qualquer poça d'água já vai virando atoleiro. Então, se a estrada não estiver levantada, cascalhada e até compactada, certamente ela vai dar problema. E nós temos um pouco mais de dificuldade nas áreas que estão implantadas a cana também, que o peso do caminhão canaveiro ele é maior. Então acaba prejudicando ainda mais essas Sem estradas. dúvida, é feito no período seco. Então é só caminhar por essas rodovias que você percebe essas dificuldades. Então eu acho que a nova administração vai ter que pensar seriamente nesse caso. O senhor acredita que uma maneira de talvez melhorar ou amenizar esse problema aí seria realizar a pavimentação dessas estradas vicinais? Sem dúvida, até a intenção, já foi pensado nisso até pelo ex-secretário da
da agricultura e foi pensado nisso, só que não foi implantado porque já estava em cima da hora também, mas é uma ideia que tem que ser levada adiante. O próximo prefeito, volta a frisar, ele vai ter que pensar nisso aí sim. Até mesmo porque o resultado final de tudo isso aí depende dessas estradas, né? Porque de certa forma não adianta o produtor dar o seu melhor ali dentro da propriedade se dali para fora ele não encontra condições de levar esse produto para o mercado. E você veja bem, eu estou dizendo que as cascalheiras estão terminando. Tem regiões na estrada do Grão, a gente já não encontra cascalho. Na estrada aqui da Maria Isabel, estrada da Engopa, sérias dificuldades nós temos para encontrar cascalho. Como é que vai acontecer? Mais 1 ano, 2 anos, nós vamos ter que pegar um pouquinho desses cascalhos e depois? O que nós vamos fazer? O que então, vai colocar novas alternativas vai ter que descobrir. E no nosso ponto de vista, a alternativa que seria mais lógica, mais fácil até, pode ser que seja até mais cara, mas em compensação mais durável também, seria o asfalto. Como o senhor mencionou, talvez mais caro, porém mais durável. E esse período em que o próximo prefeito assumir aí, que vai ser o período das águas, né, o início do ano, é o período que ele vai ter para pensar talvez sobre essas ações, para que quando as chuvas se encerrarem ele já possa então tomar uma providência em relação a essa questão. Sem dúvida, seria essa a gente vai ter que fazer mesmo, porque não tem outra saída. Seu Antônio, um outro questionamento que nós vemos aí por parte dos produtores e que nós até chegamos a conversar também com os 2 candidatos quando eles vieram nos dar entrevista aqui, seria a questão de projetos para trazer cursos aí para preparar a mão de obra que trabalha na propriedade rural. Porque como o senhor mencionou, é uma questão que atrapalha, que prejudica, que dificulta o acesso a essas estradas, é porque as máquinas hoje em dia elas estão maiores. E não só maiores, mas também bem mais modernas, né? A gente vê que a evolução nos últimos anos desse maquinário é realmente muito grande. A senhora acredita que é importante ter esses cursos de capacitação para o pessoal que vai trabalhar na fazenda e até mesmo para o produtor, para que ele possa investir aí nesses equipamentos? Sem dúvida, é muito importante. Por quê? Porque as máquinas, como você disse, cada vez com mais tecnologia. E você sabe que o trabalhador rural, ele já foi de um grau de instrução menor. Só que hoje melhorou um pouco nesse sentido. O trabalhador rural hoje ele consegue, ele tem um grau um pouco maior de instrução, ele já consegue operar essas máquinas, só que não são todos os trabalhadores. Então, esses cursos trariam muito benefício para o trabalhador. Por quê? Porque senão ele próprio vai ficar alijado do trabalho. Por quê? As máquinas cada vez mais sofisticadas e ele com pouca instrução. O que vai acontecer? Ele vai ficar fora do trabalho, então vai despontar os trabalhadores mais jovens, você pode ter certeza disso, os mais jovens. Eu sempre digo lá na nossa propriedade, vocês se atualizam, porque senão vocês mesmos vão ficar fora do mercado de trabalho, porque eu costumo dizer que você compra, às vezes, uma máquina, você está comprando o valor de uma Ferrari e está andando de um Fusca. Por quê? Porque você não usa toda a tecnologia que a máquina dispõe. Então tem que fazer esses cursos sim, serão muito bem-vindos, já existem, só que nós temos que ampliar isso aí. E fazer de uma maneira que seja acessível aí a todo mundo, né? A todos os produtores e também aos colaboradores das propriedades rurais. Seu Antônio, tem mais alguma questão que o senhor pontuou, que o senhor trouxe para nós podermos discutir aqui no jornal? Olha, a questão da escola, você sabe que como que você vai prender o homem no campo? Eu costumo dizer que você segura o homem no campo com alguns benefícios. Um é a estrada, o outro é a escola. Você tem que ter uma escola de boa qualidade porque o trabalhador, ele é gente como qualquer um outro. Ele quer que o filho dele estude, progride. Então nós temos que ter escolas de boa qualidade. Nós melhorou demais nesse sentido, mas muito mesmo. Nós temos escolas com qualidade nas propriedades, nas regiões de destaques, né? Só que nós não podemos parar no tempo, nós temos que evoluir.
E a maneira da gente evoluir, eu acho que nós temos que ter escolas com quadras de esportes, com várias atividades esportivas, né? Que isso aí vai segurar o filho do trabalhador rural, o filho da pessoa que está lá na propriedade. Então é a maneira que eu acho que nós, porque você tendo escola, estrada, energia de boa qualidade, você vai conseguir segurar o homem no campo. Até mesmo essa questão da escola, porque tem aquela ideia de que o funcionário fica na propriedade até o filho dele completar 5 anos, né? Quando dá a idade de ir para o colégio, aí já tem que voltar para a cidade, não pode dar sequência ao trabalho. E às vezes é ruim até para o colaborador, porque o que ele sabe fazer é aquilo ali, é lidar com o campo. E às vezes é forçado a vir para a cidade para poder dar sequência aos estudos do filho e acaba deixando essa profissão e seu ofício aí de lado, que é ruim para ele, é ruim também para o produtor rural, proprietário ali da fazenda, que acaba ficando sem os seus funcionários. Felizmente aqui em Jataí, isso tem acontecido. Já nós temos várias escolas polos que têm ajudado e muito nesse sentido. Hoje já tem algumas escolas com quadra de esportes, mas eu falo tem que ampliar. Nós não podemos acomodar. Nós queremos melhorar essas que já existem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós não podemos acomodar, que nós temos que não podemos nos conformar com tudo. Eu acho que nós temos que sempre estar pensando no melhor, não só para nós, como para os nossos companheiros trabalhadores. Como o senhor mencionou aí também na fala do senhor, essa questão da energia, que seria importante ter uma energia suficiente também em todas as propriedades para manter o funcionário e também o produtor ali, estimulá-lo a investir realmente na sua propriedade. Quando a gente fala em energia, a gente acaba falando também dessa questão das telecomunicações, das redes de transmissões, porque hoje o produtor ele está muito antenado, ele se tornou de certa forma um empresário rural e ele tem que estar conectado ali à internet, aos celulares. O senhor acredita que o próximo prefeito seria uma obrigação dele também olhar aí para esse lado, essa questão não só da energia elétrica, mas também dessas redes de transmissões para facilitar o acesso do produtor à tecnologia quando ele estiver ali na propriedade, para a gente não dizer que ele está isolado? Eu acho que o novo prefeito ele tem que pleitear sim junto à CELG, que isso aí mais é uma questão do Estado, né? Mas eu acho que o prefeito ele tem que sim cobrar da CELG, junto à CELG, e cobrar melhorias, que as nossas redes de transmissões, elas estão de baixa qualidade. Hoje, para você ter uma ideia, dá um trovão lá em Goiânia, a energia acaba aqui. Então, é um problema sério que nós temos. Eu acho que o novo prefeito tem sim pleitear junto à CELG melhorias nesse sentido. A internet, você sabe que hoje ninguém vive mais sem internet. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? A internet tem muitas coisas boas e infelizmente ela tem o lado negativo. Mas tem que melhorar sim, implantar. Já tem muita internet nas propriedades, o sinal está chegando, mas nós temos que melhorar muito nesse sentido. Correto. Senhor Antônio, como a gente vê em vários países, como é o caso dos Estados Unidos, os produtores rurais eles recebem incentivos fiscais. Essa questão dos incentivos fiscais seria apenas uma obrigação do governo federal ou a administração municipal teria algum papel na tentativa de conseguir isso aí para os produtores do município? Olha, eu acho que o poder municipal também poderia pegar uma fatia do bolo e para a secretaria. Eu acho que nós temos que ter uma secretaria forte, uma secretaria da agricultura forte, com poderes e com verbas também próprias. Eu acho que o próximo prefeito, ele vai ter que pensar num secretário da agricultura, não um secretário que fica voltado mais para as estradas. Até hoje, o secretário ele ficou muito limitado em estradas. Eu acho que nós vamos ter que, é um pedido nosso do setor agrícola, que o novo secretário seja um secretário da agricultura, não um secretário de transportes. Nós temos que criar a Superintendência Municipal de Transportes e o secretário ficar voltado para outras atividades. Eu acho que o novo secretário tem que pensar em novos projetos para o município. Ele tem que ampliar os já existentes, divulgar o nosso município.
Olha, esses dias eu fiquei tão feliz vendo uma reportagem do mel aqui, quero até parabenizar o pessoal do mel, eles estavam no Globo Rural, mostrando esse mel jataiense para o Brasil todo. É isso que nós estamos precisando, que alguém lá de longe saiba o que Jataí produz, o que Jataí tem. Então eu acho que o novo prefeito, o próximo prefeito, ele tem que pensar numa secretaria mais ampla, uma secretaria mais dinâmica, não ficar limitada a secretaria nossa a estradas. Então nós temos que trazer eventos para Jataí, e esse é o papel do secretário. Divulgar aí as riquezas que o município possui, até mesmo porque nós estamos ali no topo de diversos rankings, produção de leite, produção de milho, até mesmo produção de soja, como o senhor mesmo mencionou, produção de mel tem ganhado destaque, e seria importante relevar, até mesmo porque o setor do agronegócio é o que movimenta a nossa economia aqui, né? Sem dúvida, então, é o papel do próximo prefeito e, se Deus quiser, de um secretário para fazer esse trabalho. E nós temos também que ter um apoio maior da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem sido assim muito tímida na parte do agronegócio. Então nós temos que ter uma Câmara de Vereadores voltada também para o agronegócio. Nós temos tantos projetos que podem ser incrementados. Nós temos muito pequeno e mini produtores. Nós temos que fazer cursos para esse pessoal. Nós temos que incentivá-los. Nós temos que descobrir mercado para esse povo, para essa produção que sai daqui. Então, tudo é papel da secretaria, e acho que aí com o apoio da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem que ser um pouquinho mais voltada para o setor rural também. Como o senhor mencionou, então, que eu iria perguntar para o senhor, como o presidente da associação e como empresário rural, qual deveria ser o papel mesmo do prefeito em relação aí ao agronegócio, que é o que realmente movimenta a nossa economia. Como o senhor mencionou, prefeitura junto com a Secretaria da Agricultura e também junto com a Câmara Municipal teria esse papel aí de incentivar, de estimular e principalmente de divulgar aquilo que é produzido no nosso município. Sem dúvida, o atual prefeito tem trabalhado nesse sentido, tem feito muito principalmente pelas estradas municipais. Mas é que eu digo, não podemos ficar preso a um item. Estrada é um item. Então eu acho que o próximo prefeito ele tem que pensar um pouco maior na área do agronegócio, da agricultura como um todo. E eu acho que tem tudo para dar certo, porque a base já está feita. Daqui para frente, eu acho que nós temos que ampliar nossos horizontes. E eu tenho certeza que o futuro prefeito vai olhar com muito carinho nesse sentido. Uma coisa que nós também temos que ver, eu acho que nós estamos precisando de uma empresa esmagadora, processadora de milho. Nós temos uma empresa que processa soja, o milho cresceu muito na nossa região, no nosso município, e nós não temos assim uma empresa processadora de milho. Nós temos a Perdigão, que consome milho na região. Está chegando, sendo implantada a Granja Jataí, que vai também consumir muito milho. Em vez de sair o milho jataiense, vai sair o ovo jataiense, né? Mas eu acho que ainda a produção é muito grande aqui. Então eu acho que uma empresa que processasse o milho para sair já um produto final seria muito bem-vinda no nosso município, e nós estamos precisando dessa empresa. Até mesmo para facilitar a destinação, né? Tendo essa empresa que facilita para o produtor rural fazer a comercialização do seu produto e acaba valorizando também aquilo que é produzido no município. Agrega valores, né? Aí o município, em vez dele exportar uma saca de milho, ele vai exportar caixas de ovos, ele vai exportar frangos, ele vai exportar canjica e aí por diante. Então, em vez de a gente levar o milho, levaria produto final. Correto. Senhor Antônio, eu gostaria de agradecer pela participação do senhor aqui nos estúdios da Rádio Sucesso. Nós conversamos aí um pouquinho sobre o que o próximo prefeito eleito poderia e até mesmo deveria fazer para melhorar o setor rural aqui do município. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade. Olha, eu gostaria de usar o espaço aqui, até agradecendo por ele, convidar os nossos companheiros produtores que nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira agora,
às 18 horas, lá no Tatersal do Sindicato Rural, vai ter uma reunião com todos os produtores, a Associação dos Produtores de Grão, juntamente com o Sindicato Rural. Nós estamos convidando os produtores, que nós vamos ter uma reunião muito importante, nós vamos tratar dos royalties da soja. Então a gente gostaria que todos fizessem presente. É muito importante, nós não estamos nem plantando, nem colhendo e nem pulverizando. Então dá para tirar um tempinho livre para ir ali discutir o assunto, né? É um final de tarde, às 18 horas, uma reunião até rápida, mas é de muita importância para todos os produtores. E quero agradecer a Rádio Sucesso pelo momento aqui. É um momento importante, decisivo para o nosso município, né? Quero agradecer em nome dos produtores rurais e desejar a todos um bom dia e sucesso para todos.